Na primeira parte dessa história, acompanhamos os últimos dias de tranquilidade da família McCann antes que as suas vidas fossem completamente transformadas. Conhecemos Madeleine McCann, uma menina britânica de apenas 3 anos, cheia de vida, curiosidade e alegria. Também vimos como uma viagem de férias para a pacata Praia da Luz em Portugal parecia ser mais um momento feliz em família. Mas tudo mudou na noite de 3 de maio de 2007. Enquanto os pais jantavam com amigos a poucos metros do apartamento onde as crianças dormiam, Madeleine desapareceu sem deixar rastros. Em poucos minutos, o que era uma noite comum tornou-se em um dos maiores mistérios criminais do século XXI. Nas primeiras buscas não foram encontradas nenhuma pista conclusiva. A polícia portuguesa iniciou uma investigação urgente. Jornalistas chegaram ao local, a notícia se espalhou rapidamente pelo mundo. No entanto, quanto mais as autoridades procuravam respostas, mais perguntas surgiam. E agora, a história entra em uma fase mais complexa. Uma fase marcada por erros investigativos, suspeitos inesperados, evidências controversas, teorias conflitantes e revelações que continuam gerando debate até hoje. Porque o desaparecimento de Madeleine não foi apenas um caso de criança desaparecida? O caso se transformou em um quebra-cabeça internacional cujas peças parecem nunca se encaixar completamente. Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. A investigação portuguesa e os primeiros suspeitos. Nas primeiras semanas após o desaparecimento, a polícia judiciária portuguesa enfrentava uma enorme pressão. O caso já ocupava manchetes internacionais e cada decisão dos investigadores era observada por milhões de pessoas. Inicialmente, a principal hipótese considerada pelas autoridades era a de um sequestro. A janela estava aberta e alguns relatos de movimentações estranhas próximo ao local alimentavam essa possibilidade. Diversas testemunhas começaram a ser entrevistadas, enquanto equipes de buscas ampliavam as operações para diferentes regiões do Algarve. Entre os primeiros indivíduos investigados estava Robert Murat, um britânico que vivia próximo ao Ocean Club. Sua proximidade geográfica com o local do desaparecimento chamou a atenção dos investigadores. Além disso, alguns comportamentos considerados incomuns fizeram com que seu nome rapidamente passasse a ocupar espaço nos noticiários. Murat tornou-se oficialmente um arguido, termo utilizado em Portugal para designar uma pessoa formalmente ligada a uma investigação criminal. Durante meses, ele foi alvo de intensa investigação. Sua casa foi vasculhada, seus movimentos foram analisados e a sua vida passou a ser examinada em detalhes. No entanto, apesar da enorme atenção recebida, nenhuma evidência concreta foi encontrada ligando-o ao desaparecimento. Com o passar do tempo, a suspeita enfraqueceu e Murat acabou sendo oficialmente inocentado. Mas enquanto uma linha investigativa perdia força, outra começava a surgir. E essa nova direção seria muito mais controversa. Quando
a investigação passou a olhar para os pais. Poucos meses após o desaparecimento, a investigação sofreu uma mudança dramática. Até aquele momento, Kate e Gary McCann eram vistos pela opinião pública como pais desesperados em busca da filha desaparecida. Entretanto, alguns investigadores portugueses passaram a considerar uma hipótese extremamente delicada: a possibilidade de que Madeleine tivesse morrido acidentalmente e que os próprios pais estivessem escondendo o ocorrido. A teoria provocou enorme repercussão. Cães farejadores especializados trazidos do Reino Unido foram utilizados em novas análises no apartamento e de objetos relacionados à família. Alguns alertas dos cães foram interpretados por investigadores como possíveis indícios de presença de vestígios biológicos em determinados locais. Esses resultados geraram enorme controvérsia. Enquanto alguns acreditavam que as descobertas representavam avanços importantes, outros especialistas alertavam que os alertas dos cães não constituíam provas conclusivas. Mesmo assim, a situação tornou-se ainda mais delicada quando Kate McCann foi formalmente declarada arguida. Pouco depois, Gary também recebeu a mesma classificação. Os pais eram suspeitos oficiais do desaparecimento de Madeleine. A notícia provocou um choque internacional. Jornais britânicos passaram a questionar duramente a condenação da investigação portuguesa. Especialistas criticavam a falta de evidências materiais robustas para sustentar uma acusação tão grave. Ao mesmo tempo, a pressão psicológica sobre os McCann atingia níveis extremos. Eles não apenas continuavam sem saber onde estava a filha, mas agora também enfrentavam suspeitas públicas de envolvimento no desaparecimento. A investigação parecia cada vez mais distante de respostas claras, e o caso começava a se transformar em um verdadeiro campo de batalha entre diferentes interpretações dos mesmos fatos. A guerra entre investigadores e a explosão das teorias. À medida em que os anos passavam, o desaparecimento de Madeleine deixava de ser apenas um caso policial. Ele se tornava um fenômeno global. Livros foram publicados, documentários começaram a surgir, programas de televisão realizavam análises. E a internet transformou-se em um espaço onde milhares de pessoas tentavam solucionar o mistério por conta própria. Nesse ambiente, surgiram inúmeras teorias. Alguns defendiam a hipótese de sequestro por um criminoso sexual, outros apontavam para redes internacionais de tráfico humano. Também surgiram especulações envolvendo erros médicos, acidentes domésticos, conspirações policiais e até teorias extremamente improváveis sem qualquer sustentação factual. A enorme quantidade de informação passou a criar problemas adicionais. Separar fatos de especulações tornou-se cada vez mais difícil. Muitas informações divulgadas pela imprensa acabavam se contradizendo. Testemunhas apresentavam versões diferentes, relatórios eram interpretados de maneiras distintas. Enquanto isso, a figura dos pais continua dividindo opiniões ao redor do mundo. Para alguns, eles eram vítimas de uma tragédia inimaginável. Para outros, permaneciam cercados por dúvidas. Essa polarização aumentava constantemente o interesse público,
e fazia com que o caso nunca desaparecesse completamente das manchetes. Mas um acontecimento importante mudaria novamente o rumo das investigações e colocaria um novo nome no centro do mistério. A Operação Grange e o surgimento de Christian Bruckner. Em 2011, a polícia britânica lançou oficialmente a Operação Grange. O objetivo era revisar toda a investigação desde o início. Documentos foram reanalisados, depoimentos foram revisados e uma nova linha investigativa seria aberta. Os investigadores britânicos identificaram diversas pistas que, segundo eles, não havia recebido atenção suficiente nos primeiros anos do caso. E então, em 2020, uma revelação chamou a atenção do mundo inteiro. As autoridades alemãs anunciaram que possuíam um novo nome como principal suspeito do desaparecimento. Seu nome era Christian Bruckner. Bruckner era um cidadão alemão com um extenso histórico criminal, incluindo crimes sexuais e outras condenações graves. Durante o período do desaparecimento de Madeleine, ele vivia na região do Algarve e relativamente próximo à Praia da Luz. Investigadores descobriram registros telefônicos indicando que ele estava na área na noite do desaparecimento. Também surgiram informações sobre veículos que ele utilizava e movimentações consideradas relevantes para o caso. As autoridades alemãs declararam publicamente acreditar que Madeleine estava morta. A afirmação gerou enorme impacto. Pela primeira vez em muitos anos, investigadores demonstraram confiança em uma linha investigativa específica. No entanto, mesmo com a atenção concentrada em Bruckner, as provas apresentadas ao público continuaram limitadas. Até hoje, Bruckner nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento de Madeleine McCann. Ainda assim, continua sendo considerado o principal suspeito pelas autoridades alemãs, e a sua ligação com o caso permanece uma das questões mais importantes da investigação contemporânea. Porque até hoje o caso continua sem resposta. Uma das perguntas mais frequentes sobre o desaparecimento de Madeleine é simples: como um caso tão famoso continua sem solução depois de tantos anos? A resposta está na própria natureza da investigação. Desde o início, os investigadores enfrentaram a ausência de evidências físicas conclusivas. Não houve testemunha direta do desaparecimento, não havia imagens registrando o momento. Não houve uma prova definitiva capaz de reconstruir exatamente o que aconteceu naquela noite. Além disso, diferentes países participaram da investigação ao longo dos anos: Portugal, Reino Unido, Alemanha. Cada polícia trabalhou com uma abordagem diferente, cada equipe desenvolveu hipóteses distintas e cada mudança de direção investigativa consumiu tempo valioso. Outro fator importante foi a enorme exposição midiática. Embora a cobertura tenha ajudado a manter o caso vivo, ela também gerou uma avalanche de informações, rumores e especulações que frequentemente dificultavam o trabalho dos investigadores. O resultado foi um processo investigativo mais complexo da história recente. Um caso que acumulou milhares de páginas de documentos, centenas de testemunhos, inúmeras buscas, mas nenhuma resposta definitiva.
E talvez seja justamente essa ausência de conclusão que mantém o interesse mundial vivo até os dias de hoje. Quase 2 décadas se passaram desde aquela noite silenciosa em Praia da Luz. O apartamento continua existindo, as ruas continuam recebendo turistas, o mar continua quebrando contra a costa portuguesa da mesma forma que acontecia em 2007. Mas para a família McCann, o tempo nunca mais seguiu normalmente. Cada aniversário, cada Natal, cada ano que passa sem resposta representa mais um capítulo de uma espera que parece não ter fim. O desaparecimento de Madeleine McCann tornou-se muito mais do que uma investigação criminal. Ela passou a simbolizar uma das maiores angústias que uma família pode enfrentar: o não saber. Não saber onde alguém está, não saber o que aconteceu, não saber se existe esperança. Talvez um dia novas evidências apareçam. Talvez alguma testemunha revele algo decisivo. Talvez uma peça esquecida desse quebra-cabeça finalmente seja encontrada. Ou talvez o mistério permaneça para sempre sem solução. O que torna essa história tão marcante não é apenas o desaparecimento de uma menina. É o vazio deixado por uma pergunta que continua ecoando através dos anos. Uma pergunta que atravessou fronteiras, gerações e investigações. O que realmente aconteceu com Madeleine McCann naquela noite de 3 de maio de 2007? Enquanto essa resposta não surgir, o caso continuará ocupando um lugar único na história dos grandes mistérios contemporâneos. Porque algumas histórias terminam quando encontramos a verdade, mas outras permanecem vivas justamente porque a verdade continua escondida nas sombras do tempo.